Seja bem-vindo novamente ao nosso curso de Moodle para professores, gestores e tutores. O que eu quero deixar claro aqui é que nós estamos na unidade 3 e agora a gente vai começar a construir literalmente o nosso curso. Vamos lá? A partir de agora, o que nós vamos fazer? A primeira coisa que a gente vai aprender nesse módulo é o menu de administração do curso, tá certo? Então a gente vai ver agora todos os itens do menu de administração. Eu vou deixar disponível aqui, nesse momento, um backup de um curso que eu já construí no Moodle e eu vou ensinar aqui também para vocês a restaurar esse backup, tá certo? Você vai restaurar esse backup e a partir do momento que você restaurar, você já vai ter algumas coisas já pré-construídas. Isso que é fantástico também de trabalhar com o Moodle. Por quê? Ele te dá essa facilidade na hora de construir os seus materiais. Você consegue converter e transformá-los em qualquer momento, rapidamente, e ter um resultado muito rápido e muito simples. Tá certo? Então, vamos dar uma olhadinha então agora no menu de administração do curso? Vamos lá. A gente está dentro aqui do nosso curso, o Moodle para gestores, professores e tutores. A gente tem aqui em cima a seção de cursos, onde eu consigo acessar todas as sessões desse curso. Basta clicar que ele já vai puxar para mim. E aqui eu tenho também as opções, né, os tópicos que a gente vai falar mais para frente. Então, acessou, eu tenho aqui a opção dos tópicos. Clicando no tópico, abro o conteúdo daquele tópico. Tá certo? E aí eu vou navegando, eu posso abrir por aqui e posso depois selecionar aqui que foi concluído ele manualmente, tá? Isso também é configurável. Você pode, por exemplo, ou fazer com que o aluno, assim que ele abra a página, isso fique com o check funcionando, checado, ou não. Ou você pode deixar o usuário, o aluno, poder ter essa opção de escolher se ele já terminou aquele pedaço do curso ou não, beleza? É importante dizer que criar um curso no Moodle não é tão simples quanto parece, tá? Ele tem uma série de configurações de necessidades que você precisa deixar pré-definidas para você ter um resultado adequado e até ajudar o aluno aí na sua aprendizagem, tá certo? Então, a partir desse momento, a gente já fez a instalação lá, fez o backup do nosso Moodle, tá certo? Se você não fez o backup ainda, assiste lá o vídeo de backup, faz o backup do Moodle, faz a importação de volta para um curso novo, para que você possa mexer agora e depois a gente vai ter, ou em outras atividades, vai criar do 01 um curso, né, uma disciplina dentro do Moodle. Isso tudo está dentro do nosso cronograma, ok? Então faz o backup, coloca ele para funcionar e agora a gente vai ver um pouquinho sobre os tópicos, né? Então o curso ele tem alguns tópicos, como a gente já viu na configuração dele, e a gente vai trabalhar eles agora. Já os tópicos são para cada item desse aqui, ambientação, a gente tem os tópicos. Vou voltar aqui na navegação. Então, cada cara desse aqui é um tópico. Lembra que eu fiz o acesso lá e deu um checkzinho? Ó, já aumentou aqui o progresso do curso. Então você define aqui, lá nesse caso você define. Isso daqui vai aumentando conforme você vai selecionando OK lá na outra ferramenta, na outra página. Tá bem? Bom, para a gente poder fazer agora o nosso curso usando o Moodle como plataforma, eu já vou deixar disponível, vocês vão ver aqui o backup do curso, você vai poder baixar
esse curso. Vou clicar aqui, ele vai fazer download, você vai perceber, olha aqui, backup Moodle. E aí o que a gente vai fazer? Eu vou vir aqui no meu painel, tá? Esse curso que você vai fazer o backup é um modelo, é um exemplo, ele não é uma cópia fiel desse curso que a gente está fazendo aqui, ele é só um modelo, tá? Então eu vou vir, fiz lá tô fazendo download, vim aqui no meu painel, aqui mostra para mim, por exemplo, eu tenho um curso chamado Backup que eu criei e me coloquei como professor justamente para criar esse backup para vocês enxergarem como funciona. Tá? Se isso daqui vocês não tiverem condição de fazer, não tiver esse acesso de administração, vocês podem pedir para o pessoal técnico fazer. Olha, duplica o curso XYZ ou cria um curso novo que eu vou importar o curso que eu tenho já. Tá certo? Então eu vou entrar aqui no curso Backup, você vai notar que ele não tem nada, ele tem tópico 1, 2, 3 e 4, mas dentro dele a gente não tem nenhuma informação, tá certo? Então eu vou voltar aqui. Vou vir aqui na edição, ativar minha edição. Aí eu vou ativar para eu poder justamente colocar. Vou vir aqui adicionar o bloco de administração, que ele está faltando aqui, por isso que eu vou adicionar. Ele apareceu aqui para mim, ó. Tirei ele daqui. Então vamos lá, eu vou vir aqui em restaurar, certo? Então eu já fiz o download do meu curso, ele está aqui, eu vou pedir para restaurar, vou selecionar e arrastar ele para cá, ele vai carregar, ele terminando de carregar, a gente vai solicitar o restauro desse curso e ele vai ser importado aqui para dentro desse Moodle, tá? Ele foi exportado de outra base Moodle, então carregou, cliquei em restaurar, ele vai pensar um pouquinho, vou para cá. Então eu tenho aqui, ó, as informações do backup que foi feita lá na outra plataforma, o que tinha, o que não tinha, tá certo? Então aqui eu vou vir em continuar. Onde que eu vou fazer esse restauro, certo? Restaurar como um novo curso? Não, eu já tenho esse curso. Restaurar nesse, então aqui mesmo que eu quero, pode excluir o que tiver lá dentro e criar essa estrutura que eu estou trazendo para cá. Então, quais os métodos de inscrição que eu vou trazer? Todos, nenhum. Aqui eu seleciono, escolho, vou em próximo. Aqui, se eu quero que sobrescreva a configuração do curso, sim. Vamos deixar do jeito que está, mas aqui também são opções que você pode trocar ali, dependendo de como for restaurar. Aí a gente vai fazer o restauro lá no final de novo, executar a restauração. Ali atrás, só para ficar claro, ele só está mostrando para você quais itens vão ser restaurados. Eu dou um continuar, o que acontece? Vira disciplina 1 copiado, então olha só a navegação aqui, navegação ela é guiada pela primeira vez, então eu tenho aqui uma informação que já apareceu para mim. Então ó, eu tenho aqui ó, ambientação, então eu fiz uma cópia daquele backup e aqui ele já trouxe ó, informação que está naquele outro, que não tinha nada, agora é disciplina 1 copiar, então eu venho aqui, editar configuração, troco o nome e vamos salvar aqui. Pronto, eu tenho um curso pronto com as informações do outro, certo? Bom, eu criei todos os tópicos já e agora é importante eu saber o que? Ativar a edição. Vamos lá, vamos aprender o que é ativar a edição e quais são os botões que são importantes aí para você construir o seu curso, a sua disciplina com agilidade, com rapidez, beleza? Vai! Olha, uma parte importante é a edição, né, do curso. Então vamos aqui ó, em ativar a edição. Aqui você vai reparar que primeiro, vamos diminuir isso aqui.
aparecem uns ícones. Deixa eu pôr eu aqui mesmo. Aparecem ícones para você movimentar, certo? Para cima e para baixo. Aparece também a opção aqui de edição, então editar configurações, mover para a direita, ocultar, duplicar esse item, atribuir papéis ou excluir também. Você tem todas essas opções para cada item desses aqui. Aqui nesse lapisinho você consegue editar rapidamente o nome desse item que você está editando. Então aqui você tem as opções também de adicionar uma atividade ou recurso. A gente vai falar mais para frente de cada uma delas. Então agora é só uma ideia que você tem que entender aqui. Para cada item que eu tenho aqui, eu tenho a opção de eu editar o texto ou de vir aqui. Então vamos lá, então configurações. Nesse caso ele é uma página do Moodle, uma página simples, e eu tenho aqui introdução. Aqui eu tenho tá vazio, conteúdo, eu tenho conteúdo. Aí eu tenho a opção de aparência, tenho a opção de configuração de módulo, restringir acesso. Então são configurações adicionais. E aqui eu tenho, por exemplo, conclusão de atividade no curso, marcadores para poder criar métricas depois, tá? Então para cada tipo de atividade, né, nesse caso aqui é uma página, cada tipo de atividade você percebe que ele tem suas especificidades ali naquela parte de edição, tá certo? Eu tenho aqui então a opção de mover para a direita. Então mover para a direita é simplesmente você dizer que está dentro daquilo que você está falando lá em cima. O próximo está dentro também do que você está falando. Você está vendo lá em cima, e o próximo também está falando a referência no de cima. Por exemplo, aqui em pesquisa, e esse arquivo está dentro desse item de pesquisa. Aí você tem ainda a opção de ocultar. Então quando você oculta, ele não aparece para o aluno, você esconde isso para o aluno, né? Então fica oculto para ele, e depois quando você quiser, você clica, ele abre e habilita isso para o aluno poder ver. Se você quer duplicar, você pode clicar, ele já cria uma cópia exata do que você clicou aqui, pediram para duplicar. Depois atribuir papéis, você pode atribuir os papéis para cada item desse cara aqui, e ao final pode excluir ele, jogar ele na lixeira. Lembra que tem a lixeira de 2 níveis, então vai para a lixeira, mas não é deletado. Depois você vai lá e deleta, ou deixa lá que depois de uns dias ela deleta automaticamente, tá certo? Bom, a sequência aí, depois que a gente já entendeu sobre habilitar e desabilitar a edição, né, abriu e fechou lá as edições, a gente vai falar um pouquinho sobre os blocos, né? O Moodle tem algumas opções de bloco, e esses blocos eles são muito importantes também para a aprendizagem do aluno, aí, até para a ambientação do aluno quando ele for fazer o curso, tá ok? Vamos aprender então a partir de agora, vai! Então vamos falar sobre blocos agora. Vamos entrar aqui no nosso curso, então eu vou vir aqui meus cursos, vamos em aprender Moodle, ele vai abrir essa tela que eu já estou, ambientação. Então aqui dentro eu tenho, na minha lateral direita, eu tenho aqui os blocos. Deixa eu pôr pro lado de cá. Aqui eu tenho os blocos, esse aqui é a administração do curso, tá certo? Então, por exemplo, se eu ativar a edição aqui, tem a opção de ativar a edição, aqui embaixo aparece para eu adicionar um bloco. E aí aqui, ó, eu tenho vários tipos de blocos, tá vendo? Andamento do curso, arquivos privados já aparece do lado direito, do lado esquerdo, atividade recente, atividade, busca, calendário, comentários dos cursos. Tem um monte de opções aqui. Cada um deles, ele vai aparecer aqui do nosso lado direito, tá certo? Que nem esse de administração do curso, ele vai aparecer aqui. E você vai poder usar ele como um recurso também aqui na sua disciplina, tá certo? Então, só abrindo de novo aqui, adicionar bloco. Então, vamos falar rapidinho sobre cada um deles. O alimentador de RSS, você pode inserir notícia dentro do seu site, tá? O andamento do curso, ele te dá, isso daqui precisa ser configurado, mas você cria metas, e essas metas elas ficam
a cada vez que você vai andando, o aluno vai andando no curso, ele vai aumentando lá o XP, a barrinha, para que o aluno perceba onde ele está chegando. Os arquivos privados a gente já tem do lado esquerdo, mas você pode também colocar um bloco adicional do lado direito, se você quiser, com os arquivos do aluno. Atividade recente, ele mostra tudo que foi feito, a gente delimita uma quantidade, mas ele mostra tudo que foi feito até tantas vezes lá que está disponível. E vários outros aqui que a gente tem, né, para deixar disponível lá, tá bem? Bom, o Moodle ele tem a opção de você cadastrar manualmente os usuários ou liberar uma chave de inscrição ou até mesmo deixar a autoinscrição que eles falam, que é para você deixar disponível para quem quiser acessar e fazer o cadastro, tá? A gente vai aprender agora um pouquinho sobre isso, vai entender como fazer cadastro de usuários e cadastro de grupos. Os grupos são importantes para você conseguir separar, por exemplo, turmas. Se você tem 2 turmas, você pode colocar lá conteúdos para as 2 turmas e separar esses conteúdos diferentes para cada turma. É bem interessante essa parte. Vamos aprender então um pouquinho sobre os grupos? Vamos lá! Bom, nosso curso aqui a gente já restaurado aí, bonitinho. O que a gente pode fazer? Vamos ver os participantes dele. Isso é importante saber. Vamos ver. Então eu tenho esses caras aqui como alunos deste curso. Certo? Eles estão ativos na plataforma, eles não estão em nenhum grupo. Tá? Eles são um estudante, 2 estudantes, um é professor e o outro é estudante. Repare que o admin, que é o meu usuário, não está aqui em nenhum desses casos. Certo? Então se eu vir aqui no meu painel, você vai notar que ele não aparece aqui para mim. Fecha isso aqui. Olha lá, resumo do curso. Cadê o cara aqui? Não tem. Entendeu? Por quê? Porque eu não sou aluno dele. Então vamos voltar aqui. Então, para poder adicionar um novo usuário, basta vir aqui em escrever usuário, pesquisar esse cara aqui, né? Andrei. Porque ele já está ali online. Então aqui, ó, usuário administrador, eu. E aí, qual papel? Porta. Então aqui eu tenho, por exemplo, de pessoa responsável. Esses aqui são papéis criados nesse ambiente. Vou selecionar professor e escrever usuário. Você vai notar que eu vou aparecer aqui, ó, administrador usuário, o professor, tá certo? Então aí eu consigo vir aqui, voltando aqui. Eu consigo já ter a permissão de professor para poder fazer a edição desse material aqui, desse curso. Aí que tem um probleminha de internet. Pronto, carregou. Então aí eu já tenho a opção agora de fazer os ajustes aí desses caras aqui. Tá certo? Usuários criados, colocados os alunos lá dentro, os grupos criados, separados já bonitinho para cada turma, a gente pode começar a construir os conteúdos. E aí eu venho, primeira coisa, o editor de texto, né? Existe um editor de HTML padrão e esse editor funciona da seguinte forma, eu vou te mostrar ele agora. Bom, o editor de texto aqui do Moodle, o padrão, e é o que a gente vai usar, eu vou abrir aqui um recurso do Moodle para que você veja. Então eu vou dar um editar aqui, configurações, ele vai me abrir a página de edição e aí eu tenho aqui, por exemplo, tá vendo, ó, o nome, uma descrição e aqui na descrição eu já tenho a caixinha o editor de texto que o Moodle tem disponível, tá? O editor de texto ele tem algumas funcionalidades bem parecidas com o Word, tá? Com um editor de texto comum. Aqui eu tenho opções, aí pensando na internet, vamos pensar que são os estilos, as folhas de estilo, que é basicamente deixar
padronizado, tamanho de título, tamanho de parágrafo, então eu já tenho isso pré-definido no sistema, basta eu selecionar o texto que eu quero e clicar, que ele já me dá a opção de tamanho, opção de fonte, bonitinho, sem precisar ficar configurando tudo de novo, tá certo? Então eu posso selecionar se ele é um cabeçalho grande, título 1, cabeçalho médio, título 2, cabeçalho pequeno, título 3, tá? Um texto pré-formatado como se fosse uma citação, ou um texto comum, um texto de parágrafo, que é o mais usual aqui, tá certo? Aí, além dessas opções, você tem a opção de pôr negrito, a opção de colocar itálico, tá certo? Aqui você tem a opção também de lista não ordenada, que é aqueles marcadores, lista ordenada, que é a numerada. Aqui esse ícone é a inserção de link, então você seleciona o texto que você quer colocar o link, clica aqui, ele vai te dar o lugar de colocar o URL. Se você clicar para copiar o URL e colar aqui, pedir para ele abrir numa nova janela, na hora que você dá um criar link, ele já cria um hiperlink dentro da sua página. E aqui, como o outro é para criar, esse é para desfazer. Então você seleciona o texto, se você não quer mais que aquele link esteja lá, clica nele, você vai ver que vai desfazer o link. Aqui você tem a opção de inserir ou editar uma imagem, então se eu quiser colocar, eu venho aqui, eu venho em navegar, arquivos recentes, ele vai me mostrar os arquivos que eu subi. Eu quero esse arquivo, selecionei, escolho o tipo de licença, então esse aqui é o nome da imagem, esse aqui criou a imagem, aqui é o tipo de licença. O tipo de licença, ela pode ser Creative Commons, ou ela pode ser domínio público, ou pode ser de direito reservado. Então nesses três tipos você pode selecionar. Depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre Creative Commons, que tem algumas variações, mas basicamente você dá direito a pessoa fazer determinada coisa com a sua imagem, mas depende do tipo, ela pode ser comercializada ou não, tá certo? Depois eu vou adicionar aqui um módulo adicional, vou criar um módulo adicional para deixar essas informações de Creative Commons, que eu acho que é interessante para vocês que vão ser conteudistas, tá bem? Aí eu seleciono o arquivo, né? Ele vai perguntar, ele vai falar que já existe e tal, eu vou cancelar porque eu não quero que coloque. Mas assim que você der um salvar, ele já joga a imagem aqui na sua tela, tá certo? A mesma coisa a gente pode fazer para arquivo de áudio ou de vídeo. Então eu posso adicionar um arquivo de áudio ou de vídeo, né? Eu posso pegar um link, aí eu posso colocar um vídeo, colocar um áudio, tá? Isso mais para frente a gente vai fazer para aprender. Aqui eu tenho como gravar um áudio, e isso é legal desse Moodle novo, que você tem a opção de já gravar o áudio diretamente aqui, tá? Basta uma configuração a esse WebRCT, né? Na verdade o Chrome que eu estou usando não suporta esse WebRCT, mas basta configurar, que ele, quando você clica, ele já te traz aqui a opção para gravar e ele já deixa para você aqui. Tá? O gravar vídeo é a mesma coisa, então se o que você quer gravar um vídeo, você clica aqui, ele usa o mesmo padrão para poder fazer a gravação do seu vídeo. Aqui você tem a opção de gerenciamento dos arquivos, tá? Então você pode subir arquivos, que nem eu subi, esses dois arquivos de teste, e eu posso gerenciá-los. Eu quero excluir, então eu venho aqui, dou um excluir, acabou, já joguei fora. Ou eu quero adicionar novos arquivos, eu venho, coloco os arquivos aqui. Então depois que eu gerenciei os arquivos, aí eu venho para a parte de baixo aqui, que eu tenho a opção de colocar um sublinhado, né? Então no texto eu ponho um sublinhado, eu ponho um risco, riscar o texto, colocar que é subscrito, então eu vou usar um texto que eu tenho que falar em metros quadrados, metros cúbicos, eu posso colocar o subscrito ou o sobrescrito, tá? Quando eu vou falar de química, por exemplo, que tenha o subscrito, a gente já pode usar isso daqui para fazer a fórmula. Eu tenho as opções de alinhamento, à esquerda, centralizado e à direita, tá? Eu não tenho justificar aqui, a internet não usa muito esse padrão justificar, Então depois uma que eu convenção gerencio os mundial arquivos, aí aí eu que venho para a traz parte de essas baixo três aqui, opções apenas, eu tenho a não opção traz de colocar um o sublinhado, justificado, né? Então, apesar de eu achar que o sublinhado, justificado fica põe muito um mais risco, bonito no texto, riscar o texto, né? Ele não traz essa colocar que opção é aqui. subscrito, Porém, então, se eu você vou usar tiver
um conhecimento que falar em médio aí, metros cúbicos, um pouco avançado de HTML, você pode simplesmente entrar no código. Eu vou te mostrar aqui o botão de entrar no código e criar esse comando lá dentro. Porque o HTML é universal, então se você não tem um botão aqui para justificar, basta você entrar lá e trocar lá o alinhamento que você está usando. Eu não tenho justificar aqui, a internet não usa muito esse padrão. Então aqui eu tenho, por exemplo, uma convenção mundial aí que traz essas três opções apenas, né? Então, estou colocando um texto e eu quero que esse texto fique indentado um pouco mais pra frente do outro. Aqui. Então eu venho aqui nessa ferramenta e indento ele, coloco um pouco pra frente, certo? E aí a mesma coisa para trás, se eu quero tirar, você pode simplesmente entrar no código, eu vou te mostrar aqui o botão de entrar no código e criar. Eu tenho aqui um editor de equações, esse editor de equações é bem legal, porque ele já me dá alguns porque o HTML é universal, então se você não tem um botão aqui, operadores que eu posso usar nas basta você entrar lá e trocar lá o alinhamento que você está usando para um alinhamento. Eu tenho também inserir caractere, então tem os caracteres especiais que eu posso inserir aqui, então o símbolo de copyright, desindentar, de porcentagem. Estou colocando um texto e eu quero que esse texto diretamente por aqui. Fique por que fazer aqui diretamente? Porque isso se transforma em código e aí o código é interpretado melhor quando você acessa direto essas ferramentas do editor. Se eu quero tirar, eu tiro. Então tabela, se eu quero inserir uma tabela, aí eu tenho as opções aqui. Eu tenho aqui um editor de equações. Eu crio aí o número de linhas, legal, que ele já me dá alguns pré-definidos aqui de depois eu tenho aqui a opção de limpar formatação. Então eu seleciono o texto que eu quero, clico em limpar formatação e ele zera a minha formatação aqui, deixando então tem os caracteres especiais que eu posso inserir sem aqui, então tipo de formatação copyright, ou símbolo de porcentagem. Aqui eu tenho desfazer e refazer. Posso adicionar ele diretamente desfazer por alguma aqui. ação que eu fiz, é só clicar. clicar. Por que fazer aqui diretamente? Só porque selecionar isso se transforma em código e aí o código é interpretado melhor quando você acessa verificador de acessibilidade, ferramentas do você editor. Clica para ver. Se tem algum problema de acessibilidade na sua página, ele avisa para você aqui se está tudo bem ou não. E do ladinho tem ajuda para leitura de tela. E depois eu tenho então, ele te mostra, tá vendo? H3 quer dizer, tem o título 3 lá. Eu quero, clico em limpar formatação e ele zera minha formatação aqui, deixando o texto sem estilo, conforme você vai colocando tipo de formatação nele. Ele te mostra também aqui eu tenho dos estilos, desfazer e refazer. Links tem, quantas imagens tem. Desfazer alguma ação que eu fiz. E por fim, a gente tem aqui o código para visualizar o HTML. Então ele te abre um editor básico de HTML e é aqui que eu falei que você pode inserir, por exemplo, se tem algum problema de acessibilidade, texto justificado quando você escreve. Por exemplo, tá tudo aqui, bem ou não. Texto. E do ladinho tem ajuda para leitura de tela. Eu tenho um texto aqui como título 3 e eu tenho um texto ele como te mostra, tá vendo? Título H3, simples aqui, tem um título 3 lá, sem links. Um parágrafo, sem imagens. Tá certo? Então defini como parágrafo, agora eu quero definir. Como fala, ele aqui, ó, ele vai me mostrar como P de parágrafo. Ele te mostra também estilos. E aí eu vou pegar esse cara aqui, esse texto, e vou centralizar ele na minha página. E por fim, quando eu vier aqui no código, ele vai me mostrar, ó, style, ele criou um estilo, e aqui, ó, center. Então se eu colocar e é aqui que eu falei que você pode inserir, por exemplo, e quando eu voltar para cá, o texto voltou para cá, mas se ele tiver bastante texto, ele vai criar um texto justificado. Então eu tenho um texto aqui como título 3 e eu tenho um texto. Aí eu tenho aqui embaixo o seguinte: título simples, aqui a página de conteúdo, né, que a gente a gente viu o editor. E aí depois a gente vê essa parte da página. Então eu defini como parágrafo, agora eu quero definir ele aqui, ó, ele vai me mostrar como P de parágrafo. E aí eu vou pegar esse cara aqui, esse texto, e vou centralizar ele na minha página. Quando eu vier aqui no código, ele vai me mostrar, ó, style, ele criou um estilo, e aqui, ó, center. Então se eu colocar... Bom, a gente já viu que lá no editor de texto dá para fazer muita coisa legal, não é? Então, agora a gente vai, eu vou te ensinar com calma a colocar, inserir uma imagem, por exemplo. Eu quero colocar uma imagem para o meu aluno ver. Aí eu tenho aqui embaixo, então você vai ver isso agora. A página de conteúdo, né? Bem, agora a gente vai inserir uma imagem aqui para vocês verem como funciona, tá? Vou pegar aqui uma página qualquer, conteúdo total. Pode ser em qualquer lugar, a gente vai usar a parte do editor. Então eu vim aqui no editor, eu tenho aqui eu tenho o vídeo, tá vendo? Informações. Agora eu quero inserir, vou inserir uma imagem aqui. Então eu vou vir aqui no meu botão de imagem, vou vir navegar nos repositórios e aqui eu tenho arquivos incorporados, eu tenho arquivos do servidor
tá certo? Arquivos recentes. Se eu quiser enviar do meu computador um arquivo, eu posso selecionar aqui. Se eu quiser utilizar uma URL, então eu posso, com o botão direito na imagem, pesquisar lá na internet uma URL, copiar ela e colocar direto aqui. Qual a diferença? Quando eu coloco a URL, enquanto aquele arquivo estiver naquela URL funcionando, ela vai funcionar aqui. Se por acaso tirarem o arquivo do lugar, ele para de funcionar, beleza? Então enviar um arquivo, eu faço o download, eu crio a imagem e coloco aqui. Eu vou usar arquivos recentes para ficar mais fácil, mas o princípio é o mesmo para todos. Eu seleciono a imagem que eu quero, escolho o tipo de licença que eu vou dar para ela, Então eu vou dar, se direito é reservado, a imagem é minha. Se é domínio público, eu seleciono o domínio público. Se ela é Creative Commons, quer dizer, Creative Commons é uma licença que foi criada para a internet para que você possa usar determinadas imagens, em vários tipos de trabalho sem precisar ou citar o direito e tudo mais, porque ela já tem isso pré-definido na sua licença, tá certo? Então eu tenho aqui sem derivação, não comercial e não derivação, então não compartilhamento, tem vários tipos que depois eu vou deixar até um vídeo explicando cada um deles, tá certo? Então a princípio a gente vai trabalhar com todos os direitos reservados e vamos adicionar essa imagem. Então pedir para adicionar, ele vem para as propriedades. Primeira coisa que ele criou uma URL dentro do meu site com essa imagem, tá? Aqui eu coloco a minha descrição. Caso a minha imagem não funcione por algum motivo, ela não apareça no navegador da pessoa, pelo menos esse texto aqui que vai aparecer, a pessoa vai entender do que se trata a imagem, tá bem? O tamanho da imagem, então nesse caso a imagem que eu escolhi ela tem 1200 pixels por 200 de altura, mas eu posso escolher qualquer tipo, qualquer tamanho, ele vai mostrar aqui para mim, tá? Eu recomendo deixar sempre tamanho automático, que o tamanho automático ele ajuda você a manter a proporção da imagem, ela não distorcer, não ficar horrível. Tem os alinhamentos, então eu posso alinhar pelo topo, pelo meio, por baixo, pela esquerda ou pela direita, dependendo de como você quiser colocar essa imagem lá. Se é um texto que eu estou escrevendo numa página, eu posso alinhar essa imagem do meu lado, do lado direito, do lado esquerdo, e eu coloco o texto na lateral dela. Tenho salvar, a partir de agora ele mostra aqui para mim, a imagem colocada, o texto e o vídeo que tinha aqui antes. Então ele adicionou a imagem para mim dentro desse material, tá ok? Bom, acabei de inserir a imagem, tudo certo, vamos em frente. Para ir em frente, o que a gente vai ver agora? A gente vai aprender a como colocar um link na internet lá no seu curso, tá bom? Vamos nessa. Bom, agora eu vou mostrar para você rapidamente como colocar um link de arquivo, tá? Uma página de link. Então eu criei aqui já uma página, vou editar ela, depois a gente vai mais à frente criar do zero, tá bom? Eu tenho então aqui, atualizando uma URL. Então eu tenho o nome da URL, eu tenho o link da URL, tá certo? Eu vou escolher como se eu fosse escolher uma imagem lá também, ele me mostra aqui onde que eu quero escolher. Eu escolhi, ele traz para cá. Aqui eu posso deixar também uma descrição, ou se eu não quiser, não precisa, tá? Aqui eu tenho também todas as configurações parecidas com a da página. Então quando eu salvo, ela fica disponível aqui a URL, Então quem é você? Se eu clicar, ele já traz para mim. Nesse caso eu defini que é um pop-up, ele traz um pop-up para mim aqui da informação, tá bem? Poderia colocar, por exemplo, que é para abrir dentro da página, então ele pegaria a sua página e já abriria no navegador. Ou, eu quero que abra como um recurso, então ele abre dentro do Moodle, numa pagininha dentro dele, abre aquela página ali dentro, tá certo? Depois que você colocou o link, está tudo funcionando, tudo bonitinho, você tem também a opção lá de fazer upload de arquivos. Isso é bem importante e isso é bem legal também para você colocar PDF, documento do Word, PowerPoint. Importante qualquer tipo de
de conteúdo você pode disponibilizar via download, né, que a gente chama. Então vamos conhecer como fazer também o upload de arquivo? Vamos lá? Inclusive esse vídeo que você está vendo, a gente pode transformar ele num vídeo e subir como arquivo lá também. Vamos ver então como isso funciona? Eu acho que tem 3 funções aqui que são muito importantes, muito interessantes da gente trabalhar logo nesse começo. Depois a gente vai estruturar melhor, mas vai aprender melhor. Mas assim, a parte da página, a parte do link que a gente já viu e também a parte de upload de arquivo, que eu vou pegar aqui, por exemplo, esse daqui. A gente vai editar esse arquivo do Word ou até mesmo o manual. Então é uma página que eu coloco também o título, tenho descrição. Pode perceber que o padrão do Moodle é bem parecido. Então todas as páginas têm a hierarquia bem parecida. Tá? Aqui você tem a opção de selecionar o arquivo, então você pode clicar e arrastar para essa tela, para esse espaço da tela, o seu arquivo, ou clicar aqui em cima nos botões adicionar, criar pasta, baixar todos os arquivos para que você tenha esses arquivos guardados no computador. Se você desejar, você tem essa opção aqui também, tá bem? Mas se eu quiser adicionar, eu clico aqui, ele vai me perguntar que arquivo que eu quero adicionar, eu vou selecionar ele e dou um selecione o arquivo, tá? Ele é bem parecido com a parte da imagem, dá todas as informações para você. Selecionando, ele vem para essa tela aqui e ele fica aqui disponível para o aluno. Conforme você vem aqui depois em aparência, escolhe para ele. Nesse caso eu pedi para ele fazer o download. Então, ao clicar, né, deixa eu voltar aqui. Quando o usuário, você aluno, for clicar, clicou nesse cara aqui, ele vai fazer o download, tá? Aqui o download desse material que está disponível aqui para você ver. Contrário dessa outra, por exemplo, do manual de acadêmico, trabalhos acadêmicos, o que eu fiz? Em vez de fazer download, ele vai abrir numa página. Então ele carrega a página e ele carrega o manual dentro dessa página do Moodle, tá certo? Então tá aqui dentro e ele me mostra esse manual aqui dentro e eu consigo navegar por ele, baixar, imprimir, né? Tá bem? Bom, ao final desse módulo, por fim desse conteúdo todo aí de aprendizado do curso de disciplinas, né, de criar sua disciplina e aprender a usar, a gente vai falar um pouquinho de como mandar mensagem para as pessoas, para conversar com seus alunos, tá ok? Então vamos em frente, a gente vai se inscrever lá, vamos conversar um pouquinho sobre isso e aí eu vou te ensinar isso agora. Vai lá! Bom, para a gente encerrar então essa unidade, essa parte de introdução mesmo aí de navegação do Moodle e de como a gente vai trabalhar os próximos... Bom, então encerrando essa unidade, a gente vai falar um pouquinho sobre mensagem, entender como funciona o mensageiro. Encerrando essa parte aí introdutória de acesso, de enxergar onde as coisas estão, e aí partir mesmo para criar o nosso curso, tá bem? Então aqui o que eu tenho? A parte do mensageiro, e eu posso vir aqui, por exemplo, e pesquisar uma pessoa para eu enviar a mensagem. Ele apareceu aqui para mim, cliquei, deixa eu puxar eu para cá, eu tenho aqui a opção de escrever uma mensagem. Oi, tudo bem? E enviar essa mensagem usando o botão Enter. Ele dispara nesse momento ele está offline, se ele tivesse online apareceria aqui, tá certo? Aqui eu tenho as opções de informações dele, se eu quero favoritar esse cara, tá? Se eu quero bloquear ele, deixar ele no mudo, se eu quero apagar a minha conversa ou adicionar os meus contatos aqui dentro do Moodle, tá bem? Para todos os usuários que aparecerem você pode fazer isso, não tem problema nenhum, tá? Aqui você não tem opção, por exemplo, de mandar imagem, de mandar vídeo, tá? É só texto mesmo, a conversa tem que ser por texto, tá bem? Então, se o recurso é mandar um vídeo, mandar uma imagem, tem que usar um outro tipo de recurso, tá bem? O mensageiro ele é recomendado, né? Ele é bem recomendado quando você vai trabalhar, por exemplo, com o aluno em atividades, em fóruns, e aí você precisa conversar em particular com um determinado aluno, você pode usar o mensageiro para conversar com ele,
tá ok? Então agora a gente finaliza aqui a nossa unidade e na próxima unidade a gente já vai entrar agora conhecendo dentro do curso aí as disciplinas certinho, tá certo? E vamos construir do zero a nossa disciplina, beleza? Vamos em frente?